Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não posso deixar de referir nesta primeira intervenção que eu faço e com o Sr. Ministro do Ambiente a ausência da Sra. Ministra de Estado e das Finanças nesta audição, que é a prova provada de que a Sra. Ministra despreza este pacote de alterações à fiscalidade que temos em mãos. Aliás, se acreditasse nesta proposta de lei da reforma da fiscalidade ambiental, sobretudo nesta proposta, quem aqui estaria seria a Sra. Ministra de Estado e das Finanças e não o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Não acreditando a Sra. Ministra, resta saber, alguém acredita e põe-se aqui o problema da credibilidade. Disto isto, debruçamos sobre esta reforma fiscal que de verde não tem nada. Porque estão em causa alterações fiscais mais do que comportamentos ou preocupações ambientais, como temos vindo a perceber a cada dia que passa. Comecemos pelo cenário de base desta reforma fiscal. O Governo apresenta um orçamento com base em previsões em que ninguém acredita. Comissão Europeia, FMI, OCDE. Basta olhar para o quadro que compara as várias previsões e nada delas batem com as do Governo. Vê concretizar-se um amplo debate sobre um orçamento de duvidosa concretização e, ainda assim, de duas propostas de lei sobre uma matéria de relevante alcance orçamental, de uma forma, permitam-me, leviana, sem cuidar sequer de estimar devidamente qual o seu impacto. Se já de si é difícil trabalhar com base em cenários duvidosos e de previsão extremamente posta em causa, como é o caso do orçamento, o que será de referir as consequências das alterações de monta a domínios tão vastos como a taxa de carbono, os incentivos ao abate de viaturas ou alterações ao Código de Impostos Municipal sobre Imóveis. É por isso que me permito adivinhar o que se passará pela cabeça da Sra. Ministra das Finanças, que deve estar a dizer: entretenham-se a brincar à fiscalidade, desde que não toquem nas receitas. E foi o que o Sr. Ministro aqui propõe. E vamos começar. Sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis, sem cláusula de salvaguarda que protejam as famílias portuguesas médias, este será o imposto que mais aumentará em 2015, cifrando-se o seu crescimento em mais de 10%. Que resposta tem o Governo para dar? Uma alteração nas metodologias de avaliação que introduzam fatores de depreciação automáticos que avertam o princípio questionável de que o património imobiliário não se deprecia como qualquer outro bem? Uma nova fórmula de cálculo que valorize comportamentos ambientalmente sustentáveis ou investimentos feitos na melhoria das condições térmicas e energéticas no valor patrimonial do imóvel? Não. Apenas alterações sem impacto estimado que no máximo chegarão aos 15% de desconto do IMI a cobrar em determinadas condições. Para se perceber o ridículo da medida, se uma família decidir fazer um investimento para elevar a classificação energética da sua habitação na ordem dos 2.500 euros, o que não chegará para substituir sequer as janelas de uma habitação média, a uma taxa, digamos, de 0,3, tal significaria que a taxa aplicável seria de 0,255, o que faria com que um valor médio de IMI de 500 euros passasse para 425 euros e essa família teria um retorno de investimento feito em sede de IMI ao fim, pasme-se, 33 anos. Espero, mas o benefício apenas vai vigorar durante 5 anos. E já que falo de IMI, passo a outra questão que o Sr. Ministro tem levantado. Sacos de plástico, vamos nos entender sobre esta matéria. O Sr. Ministro deu instruções aos senhores deputados da maioria para chumbarem o projeto de lei do Partido Socialista que previa, além de um desconto a quem abdicasse de utilizar o saco de plástico, um preço mínimo de 2 cêntimos. Não só vem agora o Sr. Ministro aumentar este valor em 500%, somado o IVA, como vem anunciar que o objetivo não é angriar receita, expectável, que o objetivo na ordem dos 40 milhões, mas fazer para que as pessoas deixem de usar sacos. Se não é para angriar receita, para que tanto alarido como o reforço na dotação do Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, ainda assim beneficiário de apenas 15% do total da taxa? E por último, não querendo alongar, Sr. Ministro, aqui gostaria de deixar bem claro
é que a reforma de fiscalidade ambiental, eu terei a oportunidade na segunda ronda para lhe colocar mais questões, não começou com o Sr. Ministro. Como bem nos lembra o professor Mário Ruivo, Presidente do CNAS, a chamada Reforma Fiscal Verde em Portugal foi lançada através da resolução do Conselho de Ministros de 14 de julho de 1997, na qual se estabeleceram os princípios que deveriam nortear a tributação ambiental e energética e a tributação de património, exprimindo preocupações de desenvolvimento económico, sustentável, de conservação e de requalificação do parque habitacional, de ordenamento do território, da salvaguarda do património paisagístico e arquitetónico e da revisão do financiamento das autarquias locais. Mas também esta reforma não termina com o Sr. Ministro. Esta reforma da fiscalidade ambiental não é verde. Reforma da fiscalidade ambiental, sim. Não uma reforma fiscal com a que temos, neste momento, entre as nossas mãos, que de ambiental tem muito pouco. E por isso o Sr. Ministro perceberá da minha intervenção que são muitas as dúvidas sobre a chamada reforma fiscal e sobre a sua bondade. Obrigado, Sr. Deputado.